no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O presidenciável Ciro Gomes decidiu retomar a pré-candidatura à presidência da República após a bancada do PDT ampliar o número de votos no segundo turno contra a PEC dos precatórios. A proposta de emenda à Constituição derruba o teto de gastos da União e muda a sistemática de pagamento de precatórios, ou seja, das dívidas da União com os estados, os municípios, com pessoas físicas e empresas. Durante o primeiro turno da votação na Câmara, 15 deputados do PDT votaram a favor do texto, o que levou Ciro Gomes a suspender temporariamente a pré-candidatura. Com a retomada da agenda como pré-candidato, Ciro se articula para buscar a viabilização de um palanque como terceira via ao Palácio do Planalto. Já o senador Ciro Gomes defendeu a decisão de Ciro Gomes, que reagiu ao voto da bancada do PDT na CPI, na PEC dos precatórios. Agora as informações com Gisele Andrade, direto da redação. Os 5 deputados do PDT que votaram sim à PEC dos precatórios devem sair do partido. Foi o que afirmou o senador cearense Cid Gomes nessa quarta-feira em declaração ao portal UOL. O tema fez com que o presidenciável da legenda Ciro Gomes suspendesse sua candidatura após o apoio da bancada pedetista no primeiro turno, mesmo com a orientação do partido em votar não à proposta. Ainda assim, em votação no segundo turno, os deputados Alex Santana, da Bahia, Flávio Nogueira, do Piauí, Marlon Santos, do Rio Grande do Sul, Silvia Cristina, de Rondônia e o subtenente Gonzaga, de Minas Gerais, mantiveram o voto favorável à proposta. De acordo com o Cid, o deputado Flávio Nogueira já está esperando a janela partidária em março para sair do partido. Para ele, a decisão de Ciro em suspender a pré-candidatura à presidência foi racional, pensada e contribuiu para avanços. O senador sustenta que a proposta deverá ter um tratamento diferente no Senado, onde os diversos assuntos tratados no texto poderão ser apreciados separadamente. Depois da suspensão da pré-candidatura de Ciro, boa parte dos deputados do PDT mudou o voto no segundo turno. Direto da redação, Gisele Andrade, para o Alerta Geral. E nesse cenário, Ciro Gomes, para justificar a decisão de retomar a pré-candidatura à presidência da República, disse o seguinte, abre aspas, estou de volta, sim, eu volto à luta porque o meu partido, os companheiros da bancada, me deram um sinal muito generoso e corajoso. Só fazem esse tipo de gesto aqueles que têm compostura, disse Ciro Gomes, ao justificar a jornalista Beto Almeida a retomada da pré-candidatura que havia sido suspensa após, no primeiro turno de votação da PEC dos precatórios da Câmara Federal, 15 deputados do PDT apoiarem o projeto que é originário do governo federal. Jornalista Beto Almeida, são movimentos do PDT e também no âmbito da corrida pela presidência da República que trazem de volta aí o pré-candidato Ciro Gomes. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos ouvintes. Pois é, Luzenor, a pressão do presidenciável Ciro Gomes deu resultado. Houve, de fato, mudanças na bancada, no voto da bancada do PDT na Câmara dos Deputados em relação à votação da PEC dos precatórios. 5 parlamentares resistiram ainda e estão aí ameaçados, inclusive, de serem punidos, até com expulsão do PDT. Mas, olha, Ciro anunciou ontem oficialmente a retomada da sua pré-candidatura. E voltou, Luzenor, inclusive com vídeo nas redes sociais, onde está com a língua bem afiada, mas afiada mesmo, distribuindo críticas para todos os ex-presidentes e também para Sérgio Moro. Vou só ler um trechozinho aqui bem rápido para você ter ideia de como voltou afiado. Eu não posso ser traidor como Bolsonaro, hipócrita como Lula ou oportunista como este calouro politiqueiro chamado Moro. Sintetizou aqui o Ciro Gomes nas suas críticas políticas feitas aos seus adversários. Lógico, ele incluiu Moro porque Moro entra como um adversário potencial dele em busca dessa vaga, dessa terceira via, já que se coloca um confronto aí muito forte entre o atual presidente Bolsonaro, o ex-presidente Lula e alguém que busca digamos, conquistar o eleitor nessa chamada terceira via. A entrada de Moro é sim
um adversário que preocupa não somente a Ciro, mas todos os demais. O vídeo de Ciro Gomes, inclusive, fez crítica que ele chama de PEC do calote, criticou, inclusive, disse que os problemas são antigos, não são atualmente somente dessa gestão, mas que vem desde, inclusive, Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos petistas, passando pelo governo, inclusive, de Michel Temer. Então, Ciro Gomes com a corda toda de volta. Para quem especulou uma possível desistência do projeto de concorrer às eleições presidenciais de 2022, Ciro Gomes foi enfático ao dizer que em nenhuma hipótese cogitou abandonar a candidatura à presidência, mesmo com o desempenho nas pesquisas estagnado, e disse manter o seu projeto, apesar das dificuldades. Afirmou Ciro Gomes: "Eu confio no povo brasileiro, sou um velho ganhador de eleições", disse o presidenciável do PDT, que, como você bem falou, jornalista Beto Almeida, retoma as articulações na tentativa de construir um palanque dentro da chamada terceira via. Exatamente, Luciano. E agora esse palanque vai ter que passar principalmente aqui pelas articulações que estão sendo montadas no estado do Ceará. Um ponto principal: manter essa parceria política que existe hoje entre PDT e PT. Há uma pressão forte no PT para que haja candidatura própria ao governo do estado? Há gente trabalhando junto ao ex-presidente Lula? Sim, o próprio deputado federal José Ayrton Cirilo já manifestou isso de forma muito clara. Luiziane Lins também. No entanto, do outro lado desse balcão, tem petistas e tem o próprio PDT com Cid Gomes trabalhando nessa articulação contrária. Por que que esse palanque local é tão importante a manutenção dele? Para a estrutura de poder que já existe hoje no estado, mas principalmente para a candidatura de Ciro Gomes. Por que, Luzenor? E isso trará problemas, claro, para você montar um palanque desse com o estado do Ceará, que é a base de Ciro Gomes, estando desestruturada. E na agenda pré-eleitoral, o jornalista Beto Almeida, o ex-juiz da Operação Lava Jato, Sérgio Moro, que ganhou notoriedade ao comandar a maior operação de combate à corrupção na história política do país, decidiu enfrentar as urnas em 2022 e nessa quarta-feira deu o pontapé nesse caminho ao se filiar ao Podemos. Moro não oficializou a pré-candidatura presidencial, mas aliados do Podemos o têm como nome para a construção da chamada terceira via ao Palácio do Planalto. O discurso de estreia de Sérgio Moro na vida partidária foi duro e contundente. Abre aspas: "Precisamos falar sobre corrupção. Combater não é projeto de vingança, é projeto de justiça em forma de lei, para dessa forma viabilizar reformas necessárias para melhorar a vida das pessoas", disse ainda Sérgio Moro. Chega de corrupção, chega de mensalão, de petrolão, chega de rachadinha e chega de orçamento secreto. Jornalista Beto Almeida, nas palavras do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, do ex-juiz Sérgio Moro, estão palavras em direção ao governo do PT, ao governo Bolsonaro e ao Congresso Nacional, onde nasce o orçamento secreto. Ou seja, Sérgio Moro veio com um discurso para ser diferente de tudo e de todos que estão aí, justamente buscando aqueles eleitores que não querem a volta ao passado com o ex-presidente Lula, não querem a presença, não querem a continuidade do governo Bolsonaro e nem querem, no entender, na leitura das pesquisas que aparecem aí, onde tem o perfil dos eleitores do Sérgio Moro, não querem políticos que estão aí na disputa presidencial. Ou seja, Sérgio Moro quer se colocar como o novo. Luzenor, olha só, e ele é, de fato, um nome novo na estrutura que se apresenta hoje como opção para 2022. Resta saber se esse discurso vai chegar junto a essa faixa do eleitorado que hoje pode estar aí indefinido ou insatisfeito com o atual governo e com as outras opções que estão aí colocadas. Ele trabalhou, Luzenor, colocando antigas bandeiras que ele já defendia: prisão em segunda instância, criação de uma força-tarefa de erradicação da pobreza. O discurso é bom? Sim, mas resta saber, será que o combate à corrupção está entre as prioridades do eleitor brasileiro atualmente? Me parece que o eleitor hoje está muito preocupado, Luzenor, com o bolso, com a comida na mesa, com a alta da inflação, com o desemprego. Eu acho que essas bandeiras vão pesar muito no debate político de 2022. E um detalhe que todo mundo observou, Luzenor, você viu como o Sérgio Moro se preparou durante esse período de quase um ano que ele ficou fora do Brasil. Luzenor, o homem melhorou a dicção,
falando bem, com uma pose diferente, não perdeu aquela questão da seriedade que era dele, mas se colocou claramente como uma pessoa que se preparou para este momento. O discurso dele, muitos dizem que foi um discurso genérico, não foi um discurso genérico, foi um discurso muito bem focado, muito bem trabalhado, logicamente pela sua equipe e marketing de campanha, a própria forma como ele se apresentou ontem, de paletó, mas sem a gravata, se colocando como uma pessoa séria e ao mesmo tempo se colocando como esta opção. Tem uma frase dele... Pois não, Beto. Tem uma frase eu já dele, estou virando aqui o bloco e eu bem queria fazer uma rapidinho, observação. que eu achei interessante. Ele colocou: o Brasil poderá confiar que este filho teu não fugirá à luta e que jamais deixará o seu interesse pessoal, ou de seus filhos, ou de sua família, ou mesmo de seus amigos, ou de seu partido político, acima do interesse do povo brasileiro. Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Olha esse discurso, olha o foco e para quem está direcionado, Luciano. Um discurso que vai agradar certamente a milhões de pessoas que ainda tem no Sérgio Moro a imagem daquele ex-juiz que comandou, do então juiz que comandou a Operação Lava Jato e acabou por alimentar a esperança de milhões de pessoas que é possível ter um país menos desigual, mais justo e com menos corrupção.